Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam aqui bem-vindos a esse novo canal no YouTube. Esse canal a gente vai estar falando sobre livros, aqui no Explorador de Livros. E eu fiz esse canal no intuito de ser algo mais pessoal. Então, todas as leituras que eu estiver fazendo aqui, eu vou estar postando nesse canal uma crítica ou alguma opinião, por aí vai, sobre determinado livro. Então é só para eu deixar aqui alguns amigos, pessoas que eu gosto de compartilhar, vou recomendar para eles assistir esse vídeo sobre esse livro, onde eu vou estar falando mais detalhadamente em relação a ele. E para a gente abrir esse canal, né, com algum livro, eu trouxe aqui que foi a última leitura que eu fiz, que é do, cadê a câmera? Ai, meu Deus. Do Isaac Asimov, né, Eu, o Robô, e foi como eu falei, foi o último que eu li. Então eu pedi primeiramente aqui, né, bagunça de fundo, se tiver algum fundo de áudio aí, peço desculpa também. Mas o importante é o conteúdo que eu quero passar aqui para vocês. Eu acho que vai ser muito interessante. Então, para amigos e pessoas aí que eu gosto de compartilhar a leitura, espero que vocês gostem desse vídeo, fechou? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Isaac Asimov, o Eu, o Robô, que é um livro muito sensacional. É da editora Aleph, né? Ele vem nessa edição branca, bem bonita, né? Um pouquinho aqui atrás também. Por muitos, Isaac Asimov é considerado o pai da ficção científica, certo? Eu acho. Possivelmente esteja chutando. Assim como o Júlio Verne também, esse cara aqui sabe escrever. Tanto que daqui que saiu aquele filme do Will Smith, Eu, o Robô. Ele foi publicado em 1950, em um período pós-guerra Segunda Mundial, e entrando em uma guerra fria. Então, na época, né, as relações globais, o avanço tecnológico estava aumentando muito. Então, teve muitas descobertas ali, a era nuclear, bombas atômicas e por aí vai. E um dos crescimentos naquela época era o gênero de ficção científica. E de lá saiu o Eu, Robô, do Isaac Asimov, né, ali naquele período. Então, foi um boom, realmente, porque o Isaac Asimov fez muito sucesso nessa época. Então, acabou que marcou aquela era e fez o nome dele. Só para basear um pouquinho, né, onde foi o contexto desse lançamento de livro. Então, a gente vai estar entrando aqui realmente no que se trata o livro, que é muito interessante. A fonte desse livro, né, é bem bonita, é bem espaçada. A Aleph faz um trabalho incrível com tradução de livro e, né, o uso de palavras é muito de boa você ler, é muito gostoso de ler. Mas e aí, João, o que aborda esse livro? O que fala sobre ele? Como, né, eu disse, é um ficção científica que se passa no futuro, onde a robótica desempenha um papel fundamental na sociedade, e isso faz a gente lembrar que a gente está em 2024, uma IA sendo totalmente upgrade, tendo um power-up gigante, sabe? Então hoje a gente precisa de muito, muito da inteligência. Não assim, não 100%, sabe? Mas a gente precisa. E daqui do futuro mais próximo aí que eu vejo é que vai estar introduzido totalmente na nossa vida. E justamente esse livro meio que aborda isso. Olha que louco, né? Em 1950, quando foi lançado, ele já falava algo sobre isso. Mas eu acredito que o futuro era de se esperar isso, é de acontecer isso. Porque a gente é ser humano, e quando a gente descobre algo que auxilia a gente, Ave Maria, então já sabe, né? Então a gente, né, desempenha esse papel aqui importante nesse livro, que é a ajuda dos robôs. E um tópico muito forte que se toca aqui são as 3 leis da robótica. Essas 3 leis são: a primeira, um robô não pode ferir um ser humano de jeito nenhum e nem deixar algo acontecer com ele. Então, né, se o, sei lá, usando algum exemplo de situação, o ser humano vai bater o carro, por exemplo. Então, o robô, automaticamente, ele tem que salvar esse ser humano. Mas, olha como é bem louco. Vocês vão entender. E aí a gente vai voltar nessa situação novamente. A segunda lei: um robô deve obedecer tudo que um ser humano falar, exceto coisas que interfiram com a primeira regra. E a terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então imagine que esse carro está indo bater em um muro, um ser humano. A primeira lei diz que ele tem que proteger o ser humano. Mas a terceira lei diz que ele precisa
é se proteger, proteger sua própria existência. Então veja como, né, as coisas ficam doidas. E a segunda é que você não, né, não pode usar aquilo de artifício para fazer algum mal a outra alguma coisa. Então uma lei, né, para meio que a outra. E tem até uma situação, um conto desse livro, que ele é um conto, o livro é nove contos interligados, e é muito da hora. E, cara, eu li todos, eu gostei muito de todos os contos, é bem interessante, tô aqui vendo o livro. Então a gente tem 9 contos que são interligados, como eu falei, que o primeiro é o Hobby, né? O segundo é o Andando em Círculos, Razão, É Preciso Pegar o Coelho, Mentiroso, Um Robozinho Sumido, Evasão, Evidência, O Conflito Evitável. Então, cara, são 9 contos sensacionais. Cada conto desse aqui, né, como eles são interligados, a gente começa com a evolução lá embaixo da inteligência artificial. A gente começa lá no comecinho. E quando a gente termina o 9º conto, a gente percebe a evolução que teve a inteligência artificial. A gente percebe como evoluiu. Então, ali no primeiro, a gente conta a história, né, de um robô babá que cuida de uma criança. Então, essa criança se apega demais a esse robô. O robô, ele não fala, ele não expressa sentimentos, ele não faz nada disso. Ele só apenas faz a função dele, que é cuidar da criança e brinca ali com a criança e tal. Só que, como consequência, a criança acabou se apegando muito. Então, a gente tem uma situação muito louca aqui, que a mãe, proteção mesmo, ela quer que o robô suma. Ela quer que a criança se brinque com outras crianças, e não fique apegado ao robô. E de certa forma eu acho que isso é meio ruim. Acaba que ali, né, depois de tanta insistência, ela e o pai, a mãe e o pai, vão lá e somem com o robô. Então a criança simplesmente ela começa a entrar em um estado depressivo, sabe? Tipo, uma dependência emocional com o robô. Então o primeiro conto se passa em cima disso. Então vai desenvolvendo o final desse conto. E é muito interessante, né, que acaba que tem uma cena muito legal que mostra o que um robô pode fazer. Então, quando você lê, você vai saber. E quando a gente chega lá no final, no último conto, a gente já tem uma inteligência tão avançada que ela consegue mentir, ela consegue expressar sentimentos, ela é ultra blaster inteligente. Então, é muito foda como o Isaac, ele vai conectando um atrás do outro. E tem um conto que eu não sei se é o Andando em Círculos, não sei se é esse, que são dois pesquisadores, eu acho, é astronauta, eles vão fazer uma pesquisa em um planeta, eu acho, né, me corrija se eu estiver errado, e eles mandam um robô pegar algum tipo de material. E é nesse conto que são testadas as três leis da robótica. E é muito massa, porque quando esse robô ele vai fazer essa missão, quando ele chega lá, ele tem 2 opções. A segunda lei fala que um robô deve obedecer independente à ordem de um humano, exceto se entrar em conflito com a primeira. Olha que louco é isso aqui. Esse robô ele vai fazer essa missão. Quando ele chega lá, ele encontra onde se encontra esse material, parece que encontra uma zona de calor muito grande mesmo, e parece que isso mexe com o sistema do robô. Então o robô ele começa a andar em círculos ali naquela área. Começa a andar em círculo e não volta. Ele não faz a missão dele e ele não volta porque ele tá em perigo. O robô, ele tá em perigo, mas ele não tem a noção que tá em perigo, porque a terceira lei da robótica fala que ele deve se proteger, mas ele não tá se protegendo. Ele meio que danificou ali. Então aí fica aquele impasse. Os dois, né, cientistas e tal, eles ficam nesse impasse que eles não conseguem trazer o robô de volta. Não conseguem fazer nada. E aí entra a primeira lei. O que é que eles fazem? Eles vão para perto do círculo, se colocar em perigo para o robô e resgatar eles. Porque um robô não pode deixar um ser humano morrer, independente da situação. Mas entra em conflito com a terceira lei. Tipo, por mais que ele esteja ali, né, rodando e se prejudicando, ainda assim a lei dele, a terceira, funciona. Porque essas 3 leis, ela é tipo, sabe, aquele último sistema de segurança que mesmo o mundo acabando, tá ligado? Tá funcionando. Era isso. Então meio que ele fica nesse impasse, porque as leis não deixam ele se movimentar. Eu acho que é algo mais ou menos assim. Faz tempo que eu li esse livro. Então é muito interessante. Então a gente tem muitos contos aqui. E, pô, você lê assim, você fala, nossa, mano, isso aqui faz muito sentido, isso aqui é muito massa. Eu recomendo, é um livro muito bom, né? Tem uma estrutura, como eu já tinha falado, muito boa.
o espaçamento das letras, os diálogos, a tradução, tá tudo impecável. Editora Aleph mandou muito. Tem até alguns desenhinhos, quando você vai mudar o capítulo, ele fica todo preto assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Bob, o andando em círculo. Muito, muito. Um robô sumido. Muito interessante, velho. Então o Isaac soube fazer, e pelo menos eu fiquei muito preso com esse livro. Eu achei muito interessante. Apesar de ele ser um branco, então você tem que ter cuidado, senão suja. Eu acho que na foto, no vídeo não vai mostrar, mas ele tá cheio de pontinhos. Cheio de pontinhos que eu deixei em um lugarzinho em cima de poeira, embaixo. Então acabou que eu não sujou. E eu fiquei pirado quando sujou, velho. Quem me conhece sabe que eu fico doido quando o livro suja, velho. Então esse foi um primeiro vídeo, pessoal. Eu peço desculpa, né? Porque assim, não foi um roteiro bem elaborado sobre o livro. Mas eu queria pelo menos transparecer o sentimento que o livro me trouxe. E é um livro que eu recomendo. Pretendo, pelo menos, os próximos vídeos que eu fazer sobre livros, eu vou estar melhorando as coisas. Trazendo uma edição talvez melhor e tal. Um videozinho mais extra. Mas acaba que, como eu falei, a ideia do canal é só ser algo meu mesmo. Vai estar público, né? Mas é um lugar onde, se eu tiver um amigo para eu recomendar um livro, eu falo, olha, assiste esse vídeo meu aqui, ó, eu falo melhor sobre ele. Acho isso muito foda. Se você gostou do vídeo, né? Deixa aí um comentário, fala o que você achou do Isaac. Se você já leu Eu, o Robô, também fala o que você achou do vídeo, o que deve melhorar. Deixa uma opinião bem sincera e crítica sobre isso. Outra coisa também, frequência de vídeo nesse canal, cara, vai ser muito baixa. Eu já pode saber disso, porque eu não leio o livro, peguei um livro e, sei lá, 2 dias depois eu acabei. Então eu vou lendo aos poucos, porque eu vou degustando. E aqui eu já deixo, acho que eu vou fazer isso também, né? Todo vídeo que eu fazer eu vou mostrar o outro livro que eu tô lendo. Então eu tô lendo aqui, ó, Marco Aurélio, Meditações, que é de uma editora chamada Aurelius, acho que é assim que pronuncia o nome da editora, com a apresentação do professor Clovis, que é muito massa esse cara, ele. Então eu tô lendo. Eu não sei se eu vou trazer um vídeo sobre esse livro, porque eu acho que pelo menos meu conteúdo eu quero que seja mais voltado a livros de ficção, né? Livros de ficção, suspense, terror, clássicos que eu leio muito, o pessoal sabe que eu gosto, então, mas eu não sei se eu vou trazer esse tipo de livro aqui. Talvez. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.